Eu gostaria de agradecer ao professor Walter pelo convite. É uma grande alegria para mim estar aqui, né? Eu não sou professor, sou advogado. Advogado por vocação e karma e professor por acidente. Então, assim, para mim, é sempre uma oportunidade muito grande de aprender, de discutir e participar de um congresso com essa perspectiva, quer dizer, preparado, pensado, elaborado e com a participação de pessoas que militam efetivamente no direito tributário. Eu acho que esse é o nosso papel, mais do que como advogados, como cidadãos. Discutir porque acho que a gente nunca pode pecar por omissão. Então, assim, não discutir, não enfrentar os problemas, não deixa de ser uma omissão, e aí quem é omisso não pode reclamar do resultado que está aí. Para mim, sobretudo, que sou advogado de contencioso, é uma alegria ver esses temas que estão sendo colocados, que estão sendo analisados pelo judiciário. Acho que ser advogado de contencioso talvez seja uma das maiores orgulhos que eu tenho na minha profissão, e eu brinco sempre que, para quem é romântico, né, e fica emocionado em ouvir um "eu te amo", é porque nunca leu um Defiro a Liminar na sexta-feira, às 9h da noite. Né? O cara que Defiro a Liminar sexta-feira, o mundo é perfeito, né? Porra, não tem, eu acho que essa sensação só pode ser equiparada a um jogador que faz um gol decisivo na final de campeonato, porque a gente tem a desvantagem que a torcida que a gente corre é imaginária, você faz o coração, não tem câmera, então, mas eu acho que a sensação é parecida. Então, a gente aprende muito aqui lá no Rio de Janeiro, na nossa comissão com a ABRADT, com a BDF, que talvez seja a nossa maior mentora. O professor Gustavo está aqui, presidente da BDF. Fico muito feliz e eu acompanhei atentamente a exposição do professor Paulo, do professor Alessandra, e eu acho que, infelizmente, a gente tem muito que se preocupar mesmo. Assim, só fazendo 2 comentários aqui, a professora Alessandra falou da saída dos municípios do interior, da preocupação arrecadatória, da necessidade de fazer caixa. Porque a senhora não conhece o município de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Que Niterói, basicamente, é o seguinte: se você trabalhou, passou, pensou, namorou alguém de lá, e você paga imposto lá. Não tem jeito, rapaz. Você olha ali, você não tem escapatória, entendeu? Eu lembrei de Niterói, eu disse: se você contar para alguém, os caras vão atuar você. E a gente, quer dizer, que no final do dia, acessórios executivos, empresários, é muito difícil, né? Pesadelo de advogado é explicar as coisas para engenheiro. Tá, mas eu posso fazer ou não posso? Não, depende. Eu lembro sempre do meu pai, né? Meu pai era, assim, uma referência da minha vida, um personagem peculiar, porque ele não é um advogado, ele é de formação física, mas como ele é meu pai, ele acha que tudo que eu sei ele sabe mais do que eu, entendeu? E aí, às vezes, ele me faz umas perguntas com senso comum, que não elas são pertinentes, assim. Eu falo: meu pai não é, não, você está errado. Meu pai agora deu para acompanhar a TV Justiça, você imagina a encrenca que eu tenho, cara. E me liga na sexta-feira, no dia aposentado: você viu que o Gilmar, ele chama pelo primeiro nome, né? Então, assim, a gente tem hoje, acho que um desafio muito grande, porque, infelizmente, os conceitos estão sendo substancialmente alterados. O professor Paulo Aires tratou aqui do tema dos planos de saúde, que, na minha percepção, talvez tenha sido a decisão mais perigosa que o Supremo deu nos últimos anos, não só pelas consequências que ela tem naquele caso concreto. Se você for analisar o caso concreto, primeiro que é um paradigma ruim. Esse é um defeito que os nossos tribunais superiores têm, de pensar em precedentes que muitas vezes não tratam e não representam a complexidade e as consequências dos efeitos daquela decisão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, infelizmente, essa decisão pegou as seguradoras de saúde de surpresa. Quer dizer, eles não foram chamados a participar do processo em momento nenhum, né? E aí a ementa veio lá, pegadinha do malandro, isso vale para seguro-saúde também. E aí a gente tem um problema de um desconhecimento da operação econômica das empresas. Porque, muito embora seguro de saúde e plano de saúde possam parecer ter similitude, a gente tem diferenças bastante relevantes. Primeiro que o seguro de saúde paga a alíquota de CSE de 20%. O plano não paga. Então
Então, a gente tem a questão concorrencial ali importante, de livre concorrência. Segundo, que o plano de saúde paga IOF. O seguro paga IOF e o plano de saúde não paga. Então, quer dizer, me parece que a boa vontade, no sentido de dar novos ares, de dar uma nova leitura aos dispositivos funcionais, não está observando as consequências dessas decisões. Então, acho que foi muito oportuno, aprendi muito, como sempre. E aí, bom, a mim coube tratar de a tributação da importação dos serviços e o PIS/COFINS importação. Bom, o nosso problema, ele parte primeiro da análise da Lei Complementar 116 e da Lei 10.865 de abril de 2014. Porque a Lei Complementar 116, ela inseriu, né, no mundo concreto, o parágrafo 1º do artigo 1º, que diz que o imposto incide também sobre serviços provenientes do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Texto abrangente. Eu sou de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Guará, desde que eu nasci, tem 100 mil habitantes. Eu olho todo dia no censo para ver se aumentou, mas não aumentou. Você imagina o que é isso analisado como secretário de Fazenda no município de Guará. Eu vou arrumar um dinheiro aqui. É o pensamento, infelizmente, hoje. E aí, em contrapartida do artigo 2º, trata sobre a exportação e diz que o ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país. Mas o parágrafo único excepciona e diz que não se enquadram no dispositivo do inciso 1º os serviços desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito pelo residente no exterior. De novo, a gente não tem um tipo claro, e obviamente isso gera muita divergência. De igual modo, a 10.865 também deixa um conceito aberto, porque ela diz que os serviços a que se refere o caput desse artigo são os provenientes do exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses: executados no país, executados no exterior ou cujo resultado se verifica no país. O senhor Alessandra falou do resultado aqui, né? Já falou da dificuldade do resultado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Identificar o resultado do serviço só não é mais difícil do que saber o que é propósito negociado. Que é uma palavra que para quem acompanhamento e planejamento hoje está na moda. Você chama SWAT e MacGyver juntos. Eles não vão dizer para você o que é propósito negociado. E a gente está há anos, dá para dizer décadas já, decidindo questões no CARF. Estou aqui com a doutora Tatiana, que não me deixa mentir, ou pelo menos não me deixa mentir sozinho, né? Estou rezando para não ter pegado nenhuma corda da senhora aqui, é só dizer que não foi isso, mas vamos lá. A gente está há décadas julgando um conceito que ninguém definiu. E aí a gente entra, talvez, um dos maiores desafios dos operadores do direito, que é buscar o equilíbrio e a previsibilidade das decisões. Precisa de equilíbrio, precisa de previsibilidade. Não adianta nada a gente ter um sistema de repercussão geral de repetitivos, trazido também em 45, se ele não for eficaz. E para ele ser eficaz, eu tenho que ter segurança de que o que eu estou decidindo ele vai se aplicar efetivamente aos casos subsequentes. E aí eu faço uma crítica construtiva aos operadores, sobretudo das procuradorias. Porque o senhor Alessandro mencionou aqui a súmula 31 do Supremo, e essa súmula foi editada no caso do Rio de Janeiro. O resultado foi apertado, foi 6-5, né? Mas o fato é que foi julgado sobre repercussão geral, foi objeto de uma súmula vinculante, e, ato contínuo, a súmula saiu, a Procuradoria editou um ato normativo interno, dizendo que ela entendia que a súmula só se aplicava aos fatos geradores ocorridos na vigência do 406. Gente, isso é insegurança. Porque, a minha humilde, se eu perguntar para meu pai, ele vai concordar comigo, mas na minha humilde opinião, o que o Supremo julgou foi um racional. E esse racional vale tanto na vigência do 406 quanto no 416. Então, eu acho que o excesso de litigiosidade
das procuradorias, dos municípios, do Estado, da Fazenda, talvez sejam um dos protagonistas nessa crise de insegurança que a gente tem na jurisprudência. Por quê? Porque no conformismo com a decisão. A gente tem aí o ICMS PIS/COFINS, o Supremo julgou, a repercussão geral, etc. Ah, não, mas tem a DC-18. Tem alguma coisa diferente ali? Não. A gente precisa, para que os precedentes sejam eficazes, a gente não pode importar o modelo pela metade. A gente tem que se conformar com o que está ali. Eu acho que estamos caminhando nesse sentido. Eu acho que a Procuradoria da Fazenda hoje tem observado aquela lista de dispensa. A dificuldade é dar segurança também para esses procuradores agindo dessa maneira. Bom, como eu falei para vocês, na questão do PIS/COFINS, o grande desafio é a gente entender o que é resultado do serviço. E aí, nessa linha, a gente tem duas correntes. A primeira corrente, que entende que o resultado é o proveito econômico. Ou seja, se o proveito econômico aconteceu aqui, efetivamente, então eu tenho uma importação de serviço. Em contrapartida, a segunda corrente entende que o resultado é utilidade. Então, a relação material, fática, estabelecida entre o produto ou a utilidade gerada pela prestação de serviço e o território nacional. Então, o PIS/COFINS de importação estaria diretamente relacionado a um serviço que poderia ser executado no Brasil. Como é que está a jurisprudência nesse aspecto? Eu diria aos senhores que ela caminha com folgas, até ontem, jurisprudência hoje em dia você fala assim, né? Até ontem, ainda mais que a internet publicou um negócio agora, não sei, mas com folgas para adoção da segunda corrente. Então a gente tem uma solução COSIT de 2017 que num caso em si, examinou a importação de um serviço de representação comercial em que se considerou que o importante era o resultado econômico. Agora, essa consulta COSIT de 2017 foi sobreposta pela consulta 76 de 2018, em que analisou a importação e entenderam por aplicar essa corrente, essa segunda corrente que entende o conceito da utilidade. A consulta a emenda é bem clara e bem autoexplicativa. Os pagamentos de comissões realizados por exportadores brasileiros, agentes representantes comerciais, residentes ou domiciliados no exterior, pela prestação de serviços de captação e intermediação de negócios lá efetuados, não estão sujeitos à incidência da COFINS, por não haver, na hipótese de serviço prestado no Brasil. Aí ele diz o seguinte, então, a emenda, os pagamentos de comissões realizados não estão sujeitos por falta de previsão legal. Por que isso é muito importante? O ano passado saiu uma solução de consulta, numa consulta formulada pela FENABER, que é a finalizatura das resseguradoras, porque depois da abertura do mercado a gente tem 3 figuras de resseguradores. A gente tem os locais, os admitidos e os eventuais. Existia um pleito legítimo das resseguradoras brasileiras de que seria necessária uma redução de carga tributária, porque com a alíquota de 20% e esse mercado aberto e as resseguradoras estrangeiras atuando no Brasil, o poder de atuação das seguradoras brasileiras ficaram limitados. E em razão disso foi feita essa consulta à Receita. E a Receita resolveu do melhor jeito possível. Então, vocês estão certos, mas não temos que reduzir a carga de vocês, não. Vamos aumentar de quem vem de fora. E aí, a solução de consulta construiu. A conclusão da solução de consulta é que existe uma equiparação entre os resseguradores locais e os resseguradores admitidos. Aqueles que mantêm, muitas vezes, um escritório de representação no Rio de Janeiro. O que faz uma diferença absurda. Porque quem é ressegurador necessariamente tem que estar no lucro real. O admitido como uma secretária de representação está no presumido. Só que, se tem uma coisa que o brasileiro tem, é a imaginação, né? Depois de uma má notícia, vem uma boa notícia. Primeira pergunta, bom, se o admitido está equiparado ao local,
não existe mais importação de serviço dos contratos que eu fiz com eles. Porque se ele admitiu do local, ele está aqui, eu não estou buscando nada no exterior. A nossa análise foi de que, muito embora a pergunta não fosse essa, você não consegue afastar a conclusão lógica da equiparação a esse desdobramento. E aí, o que aconteceu? Todos esses recebedores foram lá e pediram restituição do PIS/COFINS de importação que realizaram nos últimos 5 anos. Reunião com a equipe do Rachid, quando explicaram essa conclusão, resposta da Receita Federal. A gente não tinha pensado nisso. Vocês têm um ponto, cara. Mas não era nosso objetivo. Não, imagino que não era, só queria aumentar a carga agora. E aí, quer dizer, e a questão da insegurança de novo, saiu uma nova consulta dizendo, olha, na verdade, o admitido só está equiparado ao local se ele praticar todos os atos inerentes ao exercício pleno do resseguro no Brasil. Como é que eu provo isso, gente? A pergunta de $1 milhão. Eu continuo a recolher ou não? Ninguém sabe. Então, assim, a gente tem, muito embora tenha uma inclinação, vamos dizer, concreta, no sentido da adoção da segunda corrente, a gente, como diria Fernando Henrique, no Brasil até o passado incerto, a gente não tem certeza do que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, eu trouxe aqui um acórdão que eu estou rezando para não ser seu, tá, doutor Tatiana? O acórdão 3302-778 de 10 de dezembro de 14, que o CARF estabelece exatamente esse racional que colocamos aqui. Então, para a incidência de PIS/COFINS de importação, é preciso se verificar a presença dos requisitos legais. Ou seja, os serviços devem ser provenientes do exterior, devem ser prestados por pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no exterior, e devem ser executados no país ou no exterior com resultado efetivo no país. E ainda faz o adendo, a atividade de representação comercial de vendas internacionais, quando realizada por pessoas físicas, jurídicas ou estrangeiras e que representam a exportação de mercadorias, ocorrem exclusivamente fora do Brasil. Apenas o efeito econômico da venda de produto ocorre no Brasil. Todavia, esse efeito não é suficiente para a tributação pretendida, posto que não representa o famoso conceito de resultado previsto no parágrafo 1º, no inciso 1 da 10.865. Então, se eu tivesse que dizer aos senhores, a perspectiva, eu acho, é de que exista um equilíbrio e um contínuo direcionamento que me parece muito mais ponderado no sentido de que o resultado tem que ocorrer efetivamente no Brasil e ele não pode ser financeiro. Estou parecendo professor de concurso hoje, né? Porque tem corrente 1, 2 e 3 em tudo. Ninguém tem certeza de nada. Bom, o ISS sobre importação de serviços. A gente tem uma divergência concreta aqui, depois eu vou disponibilizar os slides para quem tiver interesse. Estou vendo a turma preocupada em tirar foto aí. Inclusive, vocês agradeçam ao Dr. Rafael, aí, que é meu assessor para assuntos aleatórios e powerpointísticos, que ajudou aqui na elaboração da apresentação. Bom, existe uma divergência muito grande na doutrina da jurisprudência, primeiro quanto à constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 116. E segundo, quanto à interpretação do artigo, que, de novo, a gente tem, e se eu soubesse que a senhora tinha escrito esse doutorado, eu tinha lido a tese da senhora, vamos que vamos. A gente tem... Como tinha que ser ontem, né? Amanhã... Mas a culpa foi minha. A culpa é do Rafael, na verdade, que não pesquisou a gente. Mas está anotado. Bom, a gente tem aqui, então, dois aspectos muito importantes. O primeiro é que existe uma parte da doutrina, acolhida por alguns precedentes, que reconhecem expressamente que o dispositivo é inconstitucional. Segundo é que, para aqueles que reconhecem que o dispositivo é constitucional, a gente tem uma interpretação de resultado também. Então, basicamente, a gente tem três correntes. A primeira que diz que é constitucional, então o local do resultado
por o dispositivo ser constitucional, ele é irrelevante. A gente tem a segunda corrente que diz que o dispositivo é inconstitucional, e obviamente por ele ser inconstitucional, o local do resultado do serviço também é relevante. E a gente tem uma terceira corrente, que é uma corrente intermediária, que apesar de dizer que o dispositivo é constitucional, ela diz que o local do resultado é relevante sim. Bom, a primeira corrente parte da expectativa de que, como a Constituição Federal não fixou o critério do ISS, portanto, otorgou ao legislador complementar a competência para a exploração, caberia a esse legislador escolher entre o prestador e o tomador de serviço. Então, na perspectiva do legislador constitucional, ele tem determinado que o ISS incide sobre o serviço de qualquer natureza e não sobre a prestação de serviço, como ele fez, por exemplo, com o ICMS, o que autorizaria a tributação de um serviço cuja prestação ocorreu no exterior. E essa, obviamente, é a posição defendida pelos fiscos municipais, e a gente tem precedentes proferidos nesse sentido. São poucos, não são a maioria dos precedentes, mas eu destaco aqui o precedente do processo 2009-001-02143, julgado pelo TJ do Rio, agora dia 13 de setembro, ou seja, uma decisão bem recente. A gente tem a segunda corrente, que foi defendida sempre pelo nosso saudoso professor Aires Fernandino Barreto, que sustenta a inconstitucionalidade do artigo 1º. E o fundamento básico desse reconhecimento da inconstitucionalidade é em razão do princípio da territorialidade. Então, quer dizer, nessa perspectiva, o princípio da territorialidade delimita a soberania fiscal dos estados e então os municípios, por isso, não teriam respaldo constitucional para exigir ISS sobre serviços prestados no exterior. A competência atribuída pela Constituição a esses entes, ela está necessariamente restrita à possibilidade de tributar serviços prestados dentro dos seus limites territoriais. Então, por essa razão, sustenta-se que o parágrafo 1º do artigo 1º é inconstitucional e a gente tem diversos precedentes proferidos nesse mesmo sentido. Por fim, a gente tem a corrente intermediária, que é uma corrente que considera mais por caso a caso da operação analisada. Por quê? Porque ele reconhece os motivos da constitucionalidade apresentados pela corrente 1, de que não existe uma constitucionalidade de forma nem de matéria no dispositivo do parágrafo 1º, só que eles entendem que esse alcance da tributação ele deve ser interpretado sob a perspectiva das regras aplicáveis à exportação que a gente mencionou lá. Sustenta essa corrente que, na verdade, tem uma operação só. Importação e exportação é uma operação só, sob ponto de vista diferente. E o que diz o artigo 2º? O imposto não incide sobre exportação de serviços para o exterior e excepciona, não se enquadra no disposto do inciso 1º, os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique. Nessa perspectiva, então, a gente considera a exportação de serviços, os serviços desenvolvidos no exterior e desenvolvidos no Brasil, cujo resultado se verifique no exterior. Então, por essa razão, não estariam abrangidos no conceito de exportação os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado também se verifique no Brasil. Aí tem um quadro que esclarece, então, exportação de serviços. Serviço desenvolvido no exterior, serviço desenvolvido no Brasil com resultado no exterior. Importação de serviço. Serviço desenvolvido no Brasil, desenvolvido no exterior com resultado no Brasil. Agora, qual é o desafio? O desafio é eu aplicar esse racional nos casos que são múltiplos. Porque a gente tem 5.000 municípios, é isso? Todos eles muito imaginativos, ansiosos por arrecadar. Muitas vezes... Tá? 5.000? Mas se eu falar 5.000, eu não estou mentindo, né? 5.750. Você olhou no Google agora. O cara, para cravar assim, ou ele é jogador de pôquer, ele olhou no Google. Tá certo. Bom, então, assim, vejam, gente, nós temos 5.750 mais ou menos, segundo a autoridade do professor Paulo Aires, e o desafio é
E aí eu concordo com o que a professora Alessandra falou, nós temos que mudar alguma coisa. Eu trabalho com direito tributário desde 98. Na época, o Gustavo Brigagão já era advogado sênior, quando eu comecei a estagiar. Não estou dizendo que assim, daí é uma deferência aqui ao amigo, porque ele é uma referência para a gente desde a época do estágio, todo mundo fala, o Gustavo Brigagão está aí e tal. Depende daqui umas 3 gerações, alguém de bom fala está aí. Tá? Mas eu trabalho com tributário desde 98. E eu passei anos da minha vida achando que a ação de consignação era que nem cabeça de bacalhau. Você tinha, mas você nunca ia precisar, porque você tinha um depósito judicial, quando você discutia as atividades daquele tributo, né? Só que aí, quando a briga começou, e acho que toda a pessoa foi muito feliz, porque o senso do município pequeno não é fazer direito, é fazer receita, que precisa. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de discutir com esses municípios do interior. E a conversa termina assim, doutor, se o senhor não pagar, eu não vou deixar de trabalhar. Então, assim, eu que passei anos sem fazer consignatório, virei um especialista. Porque é um instrumento que nos quer, porque pior do que não pagar, quando você tem consciência de que o tributo pode ser discutido, é você pagar errado. Então, assim, e esses municípios são muito inventivos, e aí eles usam, quer dizer, a presunção de liquidez e certeza dos atos praticados pelo ente público muito em seu favor. Então, assim, você vai discutir, às vezes, um auto de ISS no interior, você tem que ser quase um quiromântico para adivinhar o que o cara quis dizer ali, porque você não consegue extrair daquele auto de infração os fundamentos. Aí uma vez eu fui despachar isso com o juiz e falei, doutor, esse auto é nulo. Aí, doutor, não seja duro, o senhor conseguiu se defender. Olha, foi um exercício grande, porque aí a gente fica na história, ele pode estar falando isso, ele pode estar dizendo isso, eu vou dizer isso aqui, tem também aquele argumento que vai, que cola. Doutor, mas o senhor se defendeu. Eu falei, doutor, mas assim, eu aprendi na faculdade, não sei se daí é assim, que a execução fiscal ela se lastreia num título que necessariamente precisa de liquidez e certeza. Né? Se o auto é nulo e não cumpre os requisitos básicos de identificação do sujeito passivo, do fundamento do inobservância do fato tirador, ele é nulo. E aí o juiz uma vez falou, doutor, se eu for adotar esse entendimento que o senhor está sustentando aqui, eu vou cancelar 600 execuções fiscais. Vou ter que mudar do município, que a turma não vai deixar uma mais aqui. Então, são esses desafios que a gente, que milita no direito tributário, tem que enfrentar. E aí, não é uma crítica, mas é uma constatação que eu faço. Se fala muito na necessidade, né, dos magistrados de terem efetivamente um exercício efetivo da advocacia, do quanto isso é saudável para a entrega da prestação jurisdicional. E eu concordo efetivamente. Acho que a gente precisa, a diferença de você despachar com um juiz que foi advogado, público ou privado, e daquele que só estudou para concurso é absurda. Porque o juiz que foi advogado sabe como é. O juiz que foi advogado sabe a importância da CLT. Né? Mas eu acho, eu vou além, eu acho que a gente precisa também que esses agentes fiscais, auditores, municipais, estaduais ou federais, acho que seria muito importante que a gente também exigisse deles essa experiência prévia. Porque isso faz uma diferença absurda. Para quem milita no CARF, eu fui conselheiro 5 anos, tive a honra, inclusive, de ser par do Alexandre Alckmin, né, no conselho. A diferença de você discutir com o auditor da Receita, que advogou, que exerceu uma outra atividade, é muito maior. Então, assim, eu acho que isso está faltando muito no nosso país. Quer dizer, as pessoas precisam entender, não só o direito, entender o que elas estão julgando e as consequências do que elas estão julgando. Né? E nessas questões de isso é muito claro, porque assim, você tem hoje Você imagina o seguinte, o professor Paulo falou da ação do plano de saúde. Se isso passa, eu trago as seguradoras para a problemática da Recomendação de 57. Se aquele entendimento prevalece, que é uma questão que ninguém está discutindo.
E aí, no final do dia, esses municípios podem acabar dando um tiro no pé, porque assim, o que é expectativa de receita pode virar provisão do resultado de um litígio que ninguém sabe quanto tempo vai terminar. Como é que o STJ analisa essa questão do ISS na importação de serviços? Bom, a gente tem algumas decisões em casos de exportação. Então, no RESP 831-124, o STJ, analisando a caracterização ou não da exportação de serviços de reparo e revisão de motores, entendeu, por maioria de votos, que não teria ocorrido a exportação em razão de ele ter sido concluído no território brasileiro. Eu já dou os parabéns aos advogados que conduziram essa demanda, porque isso aqui, na perspectiva da jurisprudência defensiva que predomina hoje, acabou? Então acabou. Bom, para concluir, esse é o entendimento do STJ. A gente tem um outro caso em que o STJ se filia à segunda corrente, porque concluiu que o resultado do serviço se verifica no local em que a sua utilidade é usufruída, tendo visto que o projeto de engenharia seria implementado no exterior, restou caracterizado a exportação. Como não podia ser, a jurisprudência não é pacífica, a gente tem precedentes que adotam a corrente 1, sobretudo do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a gente tem precedentes também que adotam o entendimento da corrente 2, destaco aqui esse precedente do agravo instrumento 0059274, julgado agora no dia 22 de maio, que reconheceu que a exportação de serviço técnico. Para concluir, fazendo um resumo das três correntes, a gente tem a corrente 1, que entende que resultado igual a conclusão e desenvolvimento do serviço. Essa é a corrente definida pelo fisco. A gente tem a corrente 2, que entende que o resultado é a utilidade. O local do resultado do serviço é o local onde se verifica a sua utilidade para o tomador. E a gente tem a corrente 3, que o resultado é igual ao proveito. O local onde se localiza o beneficiário dos serviços é que define a incidência ou não de ISS. Gente, muito obrigado a todos. Foi um prazer participar.